O que a maioria das pessoas não sabe é que Bolsonaro, na verdade, não está envolvido com judeus autênticos, e sim com sionistas, o que é bem diferente. Os sionistas, na verdade, querem a escravidão total da humanidade através das dívidas, usando os bancos Rothschild para isso. Essas organizações oligárquicas e instituições brasileiras sendo subjugadas pelo sionismo maçônico são organizações que visam controlar e dominar a humanidade a qualquer custo. Finis medis justificat, pois para eles os fins justificam os meios. Unir para desunir, fazer para desfazer, edificar para demolir, viver para morrer. Eis aqui a sorte e condição de natureza humana. Marquês de Maricá, maçom, grau 33. É isso que eles estão fazendo. Agora todo mundo está pensando que as coisas irão se resolver no Brasil, quando na verdade apenas é um curto período de, entre aspas, liberdade, direitos e alívio para que num futuro próximo, a longo prazo, todos sejam pegos de surpresa numa grande armadilha. Moses Mordecai Marx Levy, mais conhecido pelo pseudônimo de Karl Friedrich Marx, o qual foi um judeu talmúdico do rabinato e maçom que pregava a destruição da civilização ocidental e do cristianismo por meio da Revolução Cultural Marxista. Agradeçam também ao judeu talmúdico e maçom Leiba Bronstein, mais conhecido pelo pseudônimo de Leon Trotsky, a Lenin e a Stalin, todos os judeus talmúdicos e maçons financiados pela dinastia de judeus talmúdicos e banqueiros Rothschild. A meta é escravizar a todos os goyems, isto é, não judeus, por meio da dívida. Bolsonaro está fechado com os judeus talmúdicos sionistas e com a maçonaria. A mão oculta é a maçonaria e o braço que a controla são os judeus talmúdicos, os propagadores do globalismo socialismo internacional. Os jesuítas fizeram uma parceria com os judeus globalistas para não perderem todo o poder com a queda do catolicismo e cristianismo. A solução é as pessoas se rebelarem contra esse sistema financeiro tirânico, imoral e sobretudo injusto e exigirem a volta do lastro econômico baseado em minérios e commodities. Hoje o crédito e, consequentemente, a dívida podem ser geradas sem lastro a partir somente do empréstimo num banco qualquer. Devemos exigir o lastro baseado em ouro, prata, café e outras moedas para emissão de crédito aos estados e governos. Aí, de maneira séria, poderia haver um controle da dívida e ela seria paga nos próximos 50 anos, ou 40 anos, 30 anos. Ou ainda auditar essa dívida pública internacional. Os Estados Unidos hoje devem 20 vezes o PIB. O Brasil está indo para o mesmo caminho, já deve 70% do PIB. O Bolsonaro e esses políticos nunca farão isso, pois se venderam para os judeus sionistas proprietários dos bancos. Inclusive o Bolsonaro disse que vai privatizar a Petrobras para a China. Certa vez, Thomas Jefferson, presbiteriano e maçom, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, disse: "Os bancos são mais perigosos para nós do que os exércitos com armas. Deve haver um controle estatal sobre a emissão de crédito e moeda, com o lastro baseado em minérios e commodities. Senão os banqueiros vão criando crédito e endividando os estados. As nações, por meio da tomada de crédito pelos maçons, de hoje apadrinhados por eles, pois esses banqueiros tomaram o controle da maçonaria inglesa, francesa e do mundo inteiro. Por exemplo, o mineral nióbio é raro e muito valioso. 98% dele é encontrado aqui no Brasil. Os outros 2% são encontrados apenas no Canadá. Deveríamos ter uma moeda baseada nele e então nos livraríamos da escravidão do dólar. Pena que somos colônia devido à ignorância das pessoas e por causa desses líderes sionistas. E isso nunca acontecerá, pois todo o nióbio está sendo roubado de nós na cara dura. O brasileiro vai se ferrar e o país também. Cabe a nós sobrevivermos de outras formas e talvez em outros lugares, porque aqui está difícil e irá piorar. Mataram Abraham Lincoln e John Kennedy porque ambos iriam submeter ao Senado americano um projeto que tirava do Federal Reserve, a Reserva Federal, o controle de emissão de crédito e moeda.
e passava para o Senado tal controle e aprovação por meio de políticas econômicas orçamentárias. O senador Olímpio foi eleito e vai colocar as leis. Ele mesmo falou que agora os princípios da maçonaria estarão dentro do Senado, como lei federal. Você sabe o que é isso? Um dos princípios da maçonaria é a extinção e destruição de todas as religiões no mundo. O Brasil, como é muito religioso, várias diversificações de crenças, é a cobaia perfeita para isso. Então eles vão começar a perseguição aos cristãos através das leis. Já fiz vídeo sobre isso, link na descrição. Pesquise e veja para você entender o que vai acontecer com você. Será proibido crer em Deus. Você terá que ser então assassinado se você crer em Deus. Isso não vai acontecer agora. Preste atenção, volte aqui, não desliga o vídeo, preste atenção. Você precisa focar. Sem foco você vai sair que nem uma gazela no cio, sem saber o que fazer, sem saber nada do que crer. Não é a curto prazo o joguinho deles, gente. O jogo deles é a longo prazo. É a longo prazo. Eles estão planejando um morticínio, estou falando do sistema em geral, um morticínio, uma chacina inimaginável. Quem ler Apocalipse vai saber disso. 1/3 da humanidade irá ser assassinada pela guerra. Fogo, fumaça, enxofre saindo da sua boca. Que é isso? Tanque, bazuca, metralhadora. Guerra civil, guerra militar. 1/4 da humanidade vai morrer pela fome e pela doença. Isso é Apocalipse 6. E o primeiro texto que eu falei sobre o fogo, 1/3 da humanidade será morta, está em Apocalipse 9. Vai ler que você vai entender. Então eles estão planejando um grande morticínio, um grande assassinato, uma grande matança, só que isso é a longo prazo. Não vai acontecer esse ano, não vai acontecer ano que vem, não vai acontecer em 2020, é a longo prazo. Aguardem até 2023. A partir de 2023 vai começar coisas que você vai pirar. Você vai achar um caos. A ordem pelo caos. O nacionalismo deriva do conceito de reino e posteriormente república, que dá o sentido de pátria e identidade nacional, bem elaborado dentro das lojas, sinagogas, carraus e sinédrios, para melhor governar e manter a ordem, ou o caos sobre o homem comum, ou seja, o cidadão comum da terra, os também chamados Goyim, profanos não iniciados. Solve et coagula, isto é, destruir para transformar. Destruir o quê? A ordem estabelecida. Transformar o quê? A humanidade, segundo a doutrina superior. Ordo Bechal, aplicar o princípio da ordem pelo caos. Pois, para estabelecer uma nova ordem, ou seja, costumes, crenças e leis, se faz necessário o caos, pois o mesmo, ao agir, apavora a humanidade, sendo mais fácil a implantação da nova ordem sobre a velha ordem. Na etapa atual, o nacionalismo é a velha ordem, e a nova ordem é a globalização que convergirá para um órgão regulamentador da humanidade no âmbito mundial. Em suma, um governo único mundial. O princípio Solve et Coagula, utilizado pelo grupo sionista judaico-maçônico, que visa implementar a nova ordem mundial por meio da globalização, na verdade, direita e esquerda, o liberalismo econômico e o comunismo, o socialismo, bolivarianismo, fascismo, nazismo, tudo isso foi criado na orla denteada das lojas maçônicas, carraus, sinédrios e sinagogas. Divide et imperas, ou seja, dividir para conquistar. É isso o que o sistema brasileiro está fazendo através da candidatura e eleição do Bolsonaro. Eles dividiram, criaram uma falsa oposição e agora estão conquistando de uma forma que a população sequer está percebendo. Infelizmente, todos esses que votaram fizeram o joguinho do sistema, apoiando a república, que escraviza todos. E eles esperam mudança fazendo a mesma coisa, pensando que um candidato
que está sendo controlado pelo sistema vai mudar alguma coisa, vai fazer alguma coisa por eles. Ora, o candidato vai trabalhar para o partido, vai trabalhar para o sistema e não para quem deu apenas um voto a ele. Voto que sequer foi computado nessas urnas fraudáveis eletrônicas do Brasil, que é uma piada, uma farsa, só aqui que tem essa porcaria, essa manipulação. E as pessoas ainda acreditam. Então, pelo amor do Criador, o problema das pessoas é o seguinte: elas apenas queriam o fim do PT, o fim do comunismo, o fim do socialismo. Todavia, isso não vai acontecer. Agora, com Bolsonaro no poder, isso não vai mudar, porque ele veio salvar a República. Dá para entender ou não? Tem que desenhar. Ele veio manter a República. Os impostos vão continuar. Os roubos vão continuar. Apenas mudou-se uma peça do tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez está aqui, ó. Está aqui, ó. E em cima estão o peão, a torre. Só mudou um peão e colocou outro. O jogador aqui, ó, é o mesmo. Tá entendendo? Tá entendendo? Vão manter o sistema. Para quê? Para manter o gado apaziguado, para manter as pessoas mais calmas, dando a ilusão a elas de que está tudo certo. Está tudo agora certo. Temos 4 anos a mais. E agora vamos ver se a gente consegue melhorar. Isso não vai acontecer. Mas na mente das pessoas elas vão pensar que isso vai acontecer. Entendeu como se manipula as pessoas? Vai liberar a posse de arma e Bolsonaro... Então nós vamos agora poder aí nos defender de bandido. Isso já aconteceu? O que Bolsonaro está falando são apenas palavras. Não quer dizer que isto vai acontecer. Ele pescou todos com o discurso dele de que vai acabar com corrupção, que vai acabar com kit gay, que vai liberar a posse de arma para as pessoas. Isso já aconteceu? Nananina não. Isso vai acontecer? Tô esperando para ver. Outra coisa, o problema do Brasil não é a corrupção. A corrupção é a consequência do sistema brasileiro, do establishment do Brasil, da nação, do país. A corrupção se dá por causa dos políticos. Não precisamos de políticos. A urna tá lá, não é para te dar poder de escolha, para você selecionar alguém que vai controlar o país e mandar no país. A urna tá lá para te dar a ilusão que você tem poder, a ilusão que você tem poder de escolha. Porque você acha que eles, os mais poderosos da Terra, vão dar pro gado poder de escolha? Poder de fazer alguma coisa, poder de controlar um país. Se você realmente pensa isso, você tem que ir urgentemente para um psiquiatra. Rômulo Marasquim, aqui, do canal Firmeza da Verdade.